Olá, você, amante do futebol da capital catarinense. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, o Clássico em Debate. Hoje, para a gente falar da atual situação do Avaí depois da demissão, barra pedido de demissão. A gente não sabe ainda de fato o que aconteceu internamente, porém, Geninho não é mais técnico do Leão. E aí vamos comentar quem é que pode surgir na ressacada e também vamos comentar o que isso pode mudar no jeito de jogo do Avaí, se isso vai ajudar ou não. Vamos conversar sobre isso também. Também teve confusão em saída de balada. Vamos ver o que isso pode repercutir ainda dentro do vestiário. E aí, se isso vai ajudar, não vai. Vamos ver o que a gente vai tratar desses assuntos. Também tem o lado figueirense que voltou a vencer num jogo, num gramado com condições bem complicadas por conta da chuva. Vamos comentar sobre isso também. E aí voltou a vencer na competição. E por mais difícil que possa parecer, ainda existe uma possibilidade de fugir da Série C. Para isso, você vai ouvir aqui, a gente vai contar para você o que precisa fazer o Figueirense para tentar escapar da Série C. E a gente começa o nosso programa de hoje, e eu estou na companhia aqui de Luan Silva e Victor Machado, e também com a participação de áudios gravados do nosso querido amigo Eduardo Fernandes. A gente vai começar falando das meninas, e aí de um lado como do outro tem os dois times femininos, né? As meninas do Figueirense no futsal e as meninas do Avaí Kinderman no futebol de campo, mas participaram de competições nos últimos dias. E aí a gente tem informações e tem comentários a respeito disso. Começo o programa de hoje dando a palavra para Victor Machado. Boa noite, Ala. Boa noite, Luan. Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos falar aqui um pouquinho sobre Avaí Kinderman e Figueirense e Paula Ramos. Começando, né? Vamos na ordem do alfabeto. Avaí Kinderman foi na Arena Neoquímica lá contra o Corinthians jogar o segundo jogo da final. O primeiro jogo na ressacada 0-0. Eu vi um jogo assim, ó, do Avaí jogando com vontade. Era sabido que o Corinthians era muito superior, tanto que a própria imprensa falando, respeitando muito o Avaí, mas a gente tinha essa noção de que o Corinthians vinha jogando melhor, tanto que, acho que, se não me engano, terminou entre os primeiros na, na primeira fase, e o Avaí até tentou, né? Tentou, chegou perto do placar, mas era aquela coisa, o Avaí fazia, o Corinthians ia lá e fazia. É, Infelizmente não conseguimos o título, mas veio o vice. Eu acho que tem que se orgulhar sim. Eu me sinto orgulhoso em ver a crescente no futebol feminino, a crescente que o Avaí Kinderman tá tendo. Muitos ficar dizendo, ah, mas é o Kinderman, não sei o quê. Cara, assim, ó, a vaga era do Kinderman, sim, mas a união com o Avaí, as próprias atletas, a própria direção do Kinderman, o técnico, em toda entrevista, se não fosse realmente somar, elas não falariam. A capitã do Avaí Kinderman, toda entrevista, até dando entrevista para a CN, para ESPN. ESPN, isso, obrigado, para ESPN, falando para Band, pô, sempre falando, não, a melhor coisa que aconteceu pra gente foi o Avaí ter se juntado com o Kinderman. Para quem falou, ah, porque elas foram de ônibus, cara, elas têm um esquema que é assim, ó, começou de um jeito e termina desse jeito. Não é porque, porque não deram passagem para elas, que não sei o quê. Foi do jeitinho delas. Foi como elas quiseram. Com a camisa amarela, com a camisa não sei o quê. Foi oferecido a camisa rosa para elas. Elas não quiseram por causa que elas sempre estavam jogando de amarelo, que também são as cores do Kinderman. Então elas gostaram muito daquela camisa amarela do Avaí. Jogaram a final com a camisa listrada do Avaí, uma camisa, querendo ou não, realmente bonita, do Avaí, aquela coisa toda, né, que a gente tá acostumado já. Mas começou de um jeito, elas quiseram terminar de um jeito. Então, acho que antes de ficar criticando, vamos parar e ver o que que elas querem, sabe? Então, elas merecem respeito. Espero que ano que vem elas tenham a Libertadores para jogar, tem o Brasileiro da Série A1 também para jogar. Então, acho que o Avaí Kinderman é gente legal e deve sim ter respeito, ter mais patrocinadores. Quem sabe a plotagem
com uma plotagem legal do ônibus delas, né? Com o Havaí Kinderman. O Luan me fala aqui que elas jogaram a fase final com a amarela. Antes era o terceiro uniforme. Sim, mas elas aderiram a esse amarelo porque lembrou muito, remeteu muito ao Havaí Kinderman, ao Kinderman, né? É, falando, então dou meus parabéns para as meninas. Vou falar um pouquinho sobre o Figueirense Paula Ramos, que foi no Rio Grande do Sul jogar a Liga das Américas Feminino. Grupo A enfrentou o Grêmio e Gol 7 da Colômbia. Ganhou os dois primeiros jogos, ganhou do Grêmio e ganhou da Colômbia, do Gol 7 da Colômbia. Só que nas quartas de final perdeu para o Vasco da Gama de 2-1 e foi eliminada. Também jogaram o Superman, eu acompanhei lances dos jogos. As meninas do Figueirense Paula Ramos são diferenciadas. As meninas, tipo, sou até suspeito de falar, eu tenho amigas ali. Algumas estão já na seleção brasileira, duas são a Marina e a Aninha, estão já na seleção. A seleção joga hoje também, seleção brasileira de futsal. Algum tempo, né, Victor, inclusive, né? Que elas são Sim, frequentemente convocadas para a seleção. E aquela coisa assim, ó, até outras meninas, né, começaram a ver que o Figueirense Paula Ramos tá crescendo, tu vê outras meninas querendo jogar, tu vê agora a seleção, não só com meninas do Figueirense Paula Ramos, que antes tinha, assim, quase metade do time do Figueirense Paula Ramos, praticamente, aí só trocavam a camisa. Sim, antes era a Então, mesma coisa, né? O time principal era o mesmo. então é muito legal. Bem isso. Então é muito legal ver outras meninas jogando. Até também volta ali no Havaí Kinderman. A gente tem a Nath do Havaí e foi muito legal. O Havaí chamou ela para comentar os jogos e ela mesmo falou que ela tem para quem para ver o jogo, em quem se espelhar, entendeu? Então, tipo, isso é muito Isso é muito legal. legal. Como até a Márcia Beck, a gente concedeu entrevista para um programa do Renatinho na semana passada, e uma das coisas que a Márcia falou sobre esse empoderamento, essa responsabilidade de muitas mulheres passarem coisas boas para as outras mulheres. Então, isso é muito válido. Então, acho que o futebol feminino merece muito respeito. Pode ser no futsal, futsal, quanto no futebol de campo. É, Agora vamos falando assim sobre o nosso. Agora vou vindo pro masculino que não tá tão bonito assim, né? Não, mas Dentro isso. de campo e fora de Segura. campo. Segura um pouquinho masculino, segura. Masculino a gente já vai Fa- chegar lá. Certo. Segura aí. Eu quero ouvir o Luan também comentar um pouquinho sobre as meninas, que eu sei que ele assistiu o jogo e eu também queria ouvir a opinião dele sobre esse momento que ainda muito longe do que a gente espera, né, Luan? Do que a gente almeja para que esteja realmente aí um cenário bem igual entre os dois lados. A gente ainda vê uma discrepância enorme, principalmente de salários, né, do masculino para o feminino, mas é muito bacana a gente ver um time de Santa Catarina, e aí, claro, o torcedor do Havaiano ainda mais, né, mas de maneira geral, ver um time feminino de Santa Catarina disputar aí a final do Campeonato Brasileiro, né? Boa noite, Alan. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes aqui do Clássico em Debate. É um momento de orgulho, né? Orgulho para o futebol catarinense, um momento único do futebol feminino catarinense também, né? A gente ver um time chegar na final do Campeonato Brasileiro, que tinha acontecido só mais uma vez, nos masculinos, a gente nunca viu isso acontecer. É muito legal, assim. A gente vê um time que se doou muito, assim, teve muita luta, parte técnica também, vários jogadores com destaque individual chegando lá em cima. E eu acho que o importante é a gente começar a apoiar desde agora, sabe? Eu acho que, assim como o Vitor também, eu sei que já faz, a gente começar lá de baixo, começar a dar uma força para as meninas, começar aquele futebol de semana, começar a participar de um torneiozinho e tal. Isso vai começar a chamar cada vez mais, sabe? Eu acho que isso é a base da gente começar a crescer, assim. Eu sei porque eu acompanhava muito com a minha irmã essa parte do futebol feminino mais amador, assim. Eu acho que isso é muito interessante. A gente está no ciclo olímpico, que ano que vem tem a Olimpíada. 23 tem a Copa do Mundo, então não adianta a gente chegar na Copa do Mundo e cobrar assim. A gente tem que começar agora. Começa com elas de baixo, começa com apoio. É importante esses times tradicionais, futebol masculino também ajudando. Assim, o Corinthians é um grande exemplo, né? Do futebol, o time masculino que apoia o feminino. E é muito importante isso. Fico muito feliz pela participação do Huawei. Infelizmente, as cidades têm essa distância, né, de Caçador
para cá de Florianópolis. Talvez não dê para as meninas utilizarem tanta estrutura que o Avaí tem aqui, mas é muito importante essa parceria. Fico muito feliz a gente unir essa camisa tradicional do futebol brasileiro com uma camisa muito pesada do futebol feminino brasileiro. Muito legal mesmo. Falando um pouquinho do jogo, as meninas começaram melhor, até que o Corinthians, uma vez, ele tomou 2 gols, uma falha ali da defesa. Até o primeiro gol me lembrou muito o Avaí de 2008, que era aquela bola no primeiro pau, a casquinha para trás e alguém chegar finalizando. O Emerson fazia muito isso e o Avaí acabou tomando gol nessa jogada. Depois uma outra falha ali da defesa, daí ensaiou uma reação, mas acabou, né? A gente acabou sendo superado por um time muito qualificado do Corinthians, mas que em nenhum momento desmereceu o Avaí Kinderman, muito pelo contrário, vendeu caro esse resultado, esse título. É um momento importante. Eu torço para a manutenção de várias atletas, a Bruna, a Camila, a Júlia joga muito, assim, essas 3 atletas principalmente. A gente vai agregando bons nomes, tomara, eu falo mais uma vez, torço para a manutenção dessas atletas, manutenção da parceria do Avaí Kinderman. Acho que é muito importante, como eu já disse, é continuar apoiando a modalidade. Até eu fiz uma brincadeira lá no meu perfil torcedor havaiano lá, que eu botei a gente tem alguns símbolos ali, o símbolo antigo, eu acabei unindo o símbolo do Avaí Kinderman junto também, né? Eu acho que é importante a gente apoiar cada um de uma forma que é possível, apoiar cada vez mais. E vamos, quem sabe, colher frutos daqui a 2, 3 anos, 5, 6. A gente tem um time de muita qualidade, um time tradicionalista no futebol brasileiro. O Vitor quer... Ó, segundo o Vitor aqui, a parceria foi renovada. É 1 ano? Vitor tá falando nosso off aqui que a parceria foi renovada, muito bom saber disso. Só tem que crescer. Eu acho que isso é o caminho ideal mesmo. Vai ser bom pro Kinderman, vai ser bom pro Avaí. O Avaí não tem que criar uma estrutura toda nova, né? E o Kinderman consegue mais poder financeiro. Tivemos a notícia da saída da goleira Bárbara, uma goleira que já está, se não me engano, há 4 anos no Avaí Kinderman. Ela acabou se despedindo após a final de ontem. Não falou para onde que vai. Mas o Avaí, quem sabe, vai atrás de uma nova goleira aí pro E a Bárbara seu também, time. ô Luan, a Bárbara também já vai Hum. se encaminhando também pro final da carreira, né? Ela Uhum. tem, Sim, ela sim. tem uma vasta experiência e ela já está chegando, se aproximando aí das últimas temporadas dela como atleta profissional. Só fazendo uma colocação, a seleção, a gente falava do Fut7 antes, e a seleção Fut7, que tem a participação das atletas do Figueirense Paula Ramos, venceu o Chile hoje por 5-0. Né? Você que vai estar escutando no dia 8 de dezembro, então venceu ontem, dia 7 de dezembro, a seleção do Chile. Então é muito bacana ver como essa obrigatoriedade, querendo ou não, fez com que o desejo, o sentimento de que o futebol feminino cresça ajudou, né? Infelizmente teve que ser por um meio obrigatório, porque senão não teríamos vários clubes de Série A do Campeonato Brasileiro fazendo essas parcerias com os clubes de futebol feminino, né? Que já tem característica de futebol feminino, como era o caso do Kinderman. Mas ainda bem que aconteceu essa obrigatoriedade, porque aí obrigou de fato aos times desde 2018, se eu não me engano, essa obrigatoriedade começou e aí com isso fez com que os times que jogavam a Série A na época todos foram obrigados a criar um time de futebol feminino. Inclusive a Pia Sundhage, que é a técnica da seleção feminina, falou em várias entrevistas quando chegou aqui que o futebol feminino no Brasil só vai crescer se tiver um campeonato da Série A, uma Série B, se tiver divisão de base, se tiver vários clubes jogando, porque do jeito que era anteriormente, a gente via a mesma seleção brasileira com as mesmas jogadoras. Não tinha nem como convocar outra, porque Alan. não apareciam, fala Lu. E agora a gente tá no momento que, assim, né, a Formiga, apesar dela já ter disputado não sei quantas Copas do Mundo, daqui a pouco já chega na sua aposentadoria. A Marta, 5. maior de todos os tempos, também a Cristiane, pô, baita do centroavante, o maior nome da história, um dos maiores nomes da história. 3 dos maiores nomes da história daqui a pouco vão se aposentar, né? Então, a gente tem que renovar, porque senão, se a gente já não conseguiu alguma coisa grande agora, na frente vai ficar um pouco mais difícil, né? Exatamente. Alan, Fala.
Só para complementar ali, né? Peço desculpas. Além da Tudo Aninha e certo. da Mariana, a Isabela também foi chamada, tá? Ela também tá na seleção. Foram as três que foram do Figueirense Paula Ramos chamadas para convocadas para a seleção. E elas vão jogar ainda hoje, no dia 8, enquanto você está vendo. Se você ouvir no dia 8, então elas vão jogar 8 contra o México. É a partida válida aí pela Copa América de Futsal. E a seleção brasileira já começou com 5-0. Provavelmente vai ser campeã, porque é a base. Aí 3 jogadores titulares do time são do Figueirense Paula Ramos, que é um dos times mais fortes do Brasil, mesmo com esse tropeço aí na Liga das Américas. Mas é o seguinte, esse time do Figueirense Paula Ramos me lembra muito a seleção de futebol de areia. Passou vários anos ganhando de todo mundo, e aí chegou um momento que o pessoal começou a ver como é que joga, ver como é que faz, e começaram a aprender, e aí começaram a equilibrar. Então o que acontece com o Figueirense Paula Ramos é isso, né? 4, 5 temporadas que foram campeões, inclusive nesse meio de caminho aí, campeões mundiais e tudo mais. Chega um momento que a régua vai subindo e o pessoal vai subindo junto. E aí isso vai equilibrando as ações. Fala, Luan. Não, só para finalizar minha fala ali sobre o Havaí Kingdom, eu acabei esquecendo, a gente tem que mandar um parabéns e um grande abraço a todos os responsáveis por isso, né? O pessoal, não sei se tem alguém nos ouvindo, tomara que sim. A gente torce muito por eles, mandar um parabéns por esse trabalho de sucesso. A gente, a torcida do Havaí aqui abraçando esse projeto forte do Kinderman, diretoria, jogadoras, tudo. O Havaí por ter buscado, acho que eles merecem todo o reconhecimento e é só, tomara que seja só um ponto inicial dessa grande parceria de sucesso. É isso aí. Agora a gente vai partir aí primeiro para falar do Havaí e principalmente sabendo, né, a gente teve resultados negativos, muito negativos, né, não foram pouco negativos. Derrota pro Oeste, talvez, eu acho que é a pior do campeonato. Até vou esperar os meninos para ver se eles concordam comigo ou não. Talvez até pior do que pro Sampaio correr. Essa quantidade de derrotas e resultados ruins levou de fato aí a demissão do Genin. Na verdade, a gente já sabe, né, que ele meio que pediu para ser demitido. Uma situação ainda que não está muito clara, não está muito esclarecida dentro da diretoria do Havaí, porque de fato o que aconteceu, pagou multa, não pagou multa. Fato é que ele não é mais o técnico do Leão da Ilha. E aí o que acontece? Quem vai ser esse novo treinador? Ainda não sabemos. Até a gravação do nosso podcast hoje, não temos essa informação de quem é o novo treinador. Mas eu queria ouvir, primeiro começar com o Victor, para que ele me fale desse sentimento, desse momento do Havaí, com derrotas muito fortes, e mais uma vez quando o time vinha para chegar uma vitória para entrar no G4, começa a perder, começa a descer a escada de novo, e aí o Geninho vai embora. E quem que você acha também que pode ser um bom treinador para o Havaí nesse momento de transição, mas que a gente não sabe ainda o que de fato vai acontecer nessa transição? Pois falar do Havaí contra o Oeste é começar a ficar puto, porque um jogo que era para ser fácil, foi fácil era para ser fácil pro Havaí, foi fácil pro Oeste. Parecia que o Oeste jogava em casa, parecia que o Oeste tinha que ia entrar no G4. O Havaí não, como eu já vinha falando aqui no Clássico em Debate, não tinha um padrão de jogo. Geninho falando que o jogo estava fácil, que o tira aquela famosa coisa, como diz o Henrique Santos, tira a bunda daí de trás, vamos rapaz. Cara, o Geninho já tinha que ter saído já faz tempo, já quando o Havaí estava ali perto do G4, mesmo assim tinha que tirar ele. Não dá mais, acho que o Geninho ele tem que realmente vai curtir, já fez muito pelo futebol, tem que curtir já a aposentadoria, porque não dá mais não. O Geninho para mim já não dá para Havaí, não dá para outro time. Sobre outro técnico no Havaí, eu acho que o Emerson Maria tá aí, eu acho que até para ir levando até para tentar alguma coisa que o elenco Havaí tem, só não tem que criar um padrão de jogo, Havaí tem que ter alguma coisa.
Falaram em Emerson Maria, falaram em Claudinei, chegaram a falar em Argel, mas falaram em Ederson Moreira, mas aí parece que o Avaí até tentou, mas muito dinheiro, ele não quis baixar para vir para o Avaí. É, eu gostaria de ver um Dorival Júnior, acho que seria legal. Talvez por estar muito tempo aí sem um clube, eu acho que baixaria o valor. Falaram em Marquinhos Santos, é o que mais está sendo cotado, já treinou Figueirense, já treinou Chapecoense. Eu não vejo com bons olhos a vinda dele, acho que tinha que tentar outro, acho que Avaí, como até o próprio Figueirense, nossos clubes aqui tem que começar a parar com esse negócio de sempre estar repetindo, sempre vem sempre os mesmos, eu acho que tem que começar já a pensar num cara que vai, tipo, eu uso o exemplo agora, o técnico do São Paulo, acho que alguém que vai mudar, alguém que o cara tem que chegar e já é assim, ó, não, vamos dar a moral para ele, vamos ver o que ele consegue pra gente, será que vai conseguir mudar alguma coisa? Porque eu tava vendo a entrevista, o Raí bancou ali o Diniz no São Paulo, eu acho que falta isso também aqui nos nossos clubes, falta alguém que chegue, não, ó, vamos fazer isso, o trabalho é esse, e tem que aguardar o Avaí esse ano pensou muito no português chegar e resolver alguma coisa. Aí meio que brigou com a diretoria e pelo jeito com razão, pelo que a gente vê, porque a diretoria tá assim, ó, deixando as coisas acontecer, não toma providência quando é para tomar, deixa para tomar providência só depois, quando a bola de fogo tá grande. Então acho que, para mim, na minha opinião, ou trazer o Emerson Maria, que já conhece a casa, para ir até o final do ano, para tentar alguma coisa nessa reta finalzinha aí, porque ainda dá, por incrível que pareça, o Avaí tem uma sorte que a tabela tá ajudando, e depois ver outra coisa, ou já traz então um técnico, então já vai pensando no futuro, já pensando no ano que vem, eu traria o Dorival Júnior. A parte ali da diretoria ali que eu quero falar é que, tipo assim, ó, a diretoria tá deixando tão a desejar que tem jogador saindo na balada pra esparecer, né, dar uma descansada. Eu não sou contra o jogador ir pra balada. Só sou contra por causa assim da pandemia. Ou se ele não estiver rendendo, eu acho que é sim, ó. Mas eu penso assim. Eu tava até falando no meu Twitter, para quem quiser seguir aí, @Vitor Show ou Vitor Machado já vai conseguir achar. Eu fui bem claro. O jogador ele pode ir pra balada. Tem a vida privada dele na folga, não atrapalhando o serviço dele, como nós também podemos nos divertir, mas tem que cuidar porque pode fazer mal pro nosso serviço. Então acho que vai da coerência de cada um. O que eu acho que os 4 jogadores ali do Avaí erraram foi no fato de, na pandemia, o Avaí tem um protocolo, cada jogador sabe desse protocolo e desrespeitaram. Eu acho que assim, a torcida tem que cobrar sim, mas cobrar da diretoria e cobrar do atleta, mas cobrar assim, ó, pô, rapaziada, vocês podem sair, mas não estão rendendo, não estão jogando, então fala, ó, eu não quero, tô com problema aqui, tô com não sei. Aí tem jogador que não serve para jogar, mas tá quebrando na noite, entendeu? Então isso deixa a torcida braba, deixa a torcida querendo cobrar, mas cobrança. Chegar ali e falar, pô, cara, vamos jogar, pô, não sei o quê. Agora ir lá na balada, tirar o cara do lugar, bater nos caras. Pra que isso? Perde totalmente a razão. Violência não leva a lugar nenhum, tanto verbal quanto física. Então, erraram. Quem foi, quem fez, eu não sei, não dá pra ver nas imagens, não conheço. Também não quero conhecer, mas agressão não se leva a nada. Eu acho que erraram, até o Avaí agora emitiu notas, puniu os 4 jogadores, né? Vão ficar afastados, vão treinar separado, provavelmente vão treinar com o Sub-23, imagino eu. Vão ter punição no salário, porque parece que tinha alguma coisa ali ligada com a pandemia, que não pode isso, não pode aquilo, e os caras Tinha um continuaram protocolo, fazendo. né? Tinha um protocolo, E isso, tem né? um protocolo. O Avaí foi o primeiro clube de Santa Catarina que tipo, fez um protocolo. O Dr. Fuxal fez um trabalho brilhante para os caras ir ali numa noite cagar com tudo, entendeu? Então, e assim, ó, é o risco para os outros atletas. Os outros atletas se cuidando, e os caras, tipo, nem aí, nem de máscara estavam, nem máscara no pescoço para dizer assim, não, pelo menos eu tava com a máscara tava comigo, nem isso. Então, É. acho que o pessoal também tem que pensar assim, ó, de que a torcida tem que pensar assim, ó, podem sair. Até falei no meu Twitter, uma vez eu estava no Outback e tinha um atleta jantando com a família. Família. Os caras esperaram ele sair do shopping para cobrar do cara porque tá comendo, mas não tá jogando. Porra, o cara não pode comer, velho. Ah, Que é isso? tem que comer em casa, talvez, para esses torcedores com É, problema. pô,
de baixo cérebro. Independente do clube, sabe? A gente sabe que há uma gozação. Ah, porque invadiram o Scarpelli. Cara, tipo, na ressacada também já entendo, já conversaram. Mas já acha errado, não tem que entrar. Tem que conversar, conversa lá fora, conversa depois. Cobra da diretoria. Mas é engraçado, tu não vê eles cobrarem da diretoria. Não sei o porquê, mas não cobraram da diretoria. Não se cobra da diretoria, cobrado do jogador. Aí, mais uma vez, volto no ponto. Bateram no jogador. Aí tem torcedor que diz, não, porque tem que bater mesmo. Cara, pensa comigo. Vocês que estão me ouvindo, pensa comigo. Você tá lá no seu serviço, a pessoa não concorda com alguma coisa que tu fez, não acha certo com o que estás fazendo, vai te agredir, tu acha certo? Tem um youtuber, o Fred do Desimpedidos, ele fala uma coisa que uma vez um cara chegou pra ele e falou: tu é amigo do Lucas Lima? Aí ele falou: ah, eu sou amigo do Lucas Lima, dá um tapa nele. E ele fez essa mesma pergunta pro cara. Então eu posso chegar no teu serviço e te dar um tapa porque tu não tá rendendo no serviço? Então, para e pensa. Teve gente ali falando, né, tem que bater mesmo, bateram pouco, quebraram o carro. Tá, então, se o médico, pô, virou a noite aí e não conseguiu dormir, não, vou ter que ir lá na casa dele e vou espancar o médico agora? Como eu falei com alguns amigos que estão aí na baladinha vivendo direto, então tá, então eu vou chegar no teu serviço, como falaram, tem que mandar embora por justa causa. Tá, então tu pode ir embora também por justa causa porque tá indo pra balada, então teu chefe pode te demitir ou não serve pra ti. Então acho que em botar a mãozinha na consciência antes de querer opinar sobre a vida dos outros. Tu achar ruim porque o cara tá sendo pago pra desempenhar uma coisa e não tá desempenhando, ok, pode cobrar dele, pode cobrar a diretoria, como eu sou cobrado no serviço, o Luan é cobrado no serviço dele, Alan cobrado para narrar bem um jogo, um kart. Agora agredir, pelo amor de Deus, gente, vamos botar a mãozinha na consciência e vamos pensar. Eu queria fazer um adendo antes de passar a palavra pro Luan, saber qual é o time do Brasil até hoje que houve um processo de agressão como esse, o time foi campeão. Quero que alguém me diga o ano, qual foi o time. Não existe, não tem nenhum. E não vai ter. Não vai ter. Então, a partir do momento que o jogador é agredido no seu ambiente de trabalho ou fora dele, ele se desmotiva completamente. Pra quê? Pra que eu vou correr por essa camisa se vem um cara lá e, e na minha hora de lazer vem me bater? Né? Agora, tem um fato importante salientar. Se estivéssemos no mundo normal, onde sair de casa não fosse um risco à saúde global, porque é isso que acontece hoje, é uma coisa. Agora, como estamos vivendo no mundo em que sair de casa não é algo, ainda mais para um jogador de futebol que tem contato com sei lá quantas 35, 50 pessoas no seu inteirinho ali de atletas, ainda assim é pior. Aí o começo já começa errado. Começa com o jogador não tendo que sair. E termina errado com o torcedor não tendo que sair também de casa, também sem máscara, para ir lá bater no jogador. Então, tudo errado. Do começo ao fim, tudo errado. Não tem nada, nem 1 milímetro certo, 1 centímetro certo. Tudo errado. Do começo ao final, procedimento errado. O que faz o Avaí? Pune o jogador, porque tem a prerrogativa de deles terem furado um protocolo pré-estabelecido. E com a torcida? Vai fazer alguma coisa? Quando voltar a ter torcedor no estádio, vai fazer alguma coisa ou vai ficar ainda cedendo ingresso para entrar, cedendo ônibus para viajar e tudo mais, né? Tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser pensado. E todas as consequências que são feitas, tudo que é feito na rua com alguém tem consequência. E tem que ter consequência. E não pode ter consequência para um lado só. Tem que ter consequência por todos os lados. Então, é isso que eu queria falar. Fala, Luan. Eu acho que o Vitor quer comentar alguma coisa, não sei se ele chamou ali. Oh, perdão, Não, fala, Vitor. rapidinho, só aproveitando, não tá tranquilo. É só para aproveitar que o autor falou ali, Alan, que é, às vezes o cara não pode nem, como eu falei, não pode nem jantar. A gente tirando a pandemia e isso já vem, tipo, parece que no Brasil o jogador é algo assim, ó, o jogador tem que ser robô, sabe? E o pessoal tem que começar a tirar isso da cabeça. Jogador é um emprego também como qualquer outro. Então eles têm um momento de lazer. Pode falar aí, Luan.
Não, eu concordo, mas eu só, para finalizar esse assunto, eu acho que também o jogador tem que entender quando ele entra para essa profissão, ele tem a parte boa e tem a parte ruim também, né? Ele tá sempre sendo visado e tal, e ele, eu acho que um pouquinho diferente de outras funções, ele depende muito da saúde, do físico dele, que muitas vezes deixa um pouco a desejar, daí tu vê o cara se alimentando mal, indo pra festa e tal, daí isso já fica um pouco mais complicado, né? Mano, mas é isso, é episódio meio tenso numa pandemia, mas enfim, vamos tentar falar um pouquinho mais do futebol, né? Os últimos dois jogos do Avaí não tem muito o que falar, na verdade. Derrota ridícula pro Vou Oeste. falar de futebol, mas não tenho o que falar, né? Não tem. Não, derrota ridícula pro Oeste, o Avaí, né? Com todo respeito ao Oeste, pô, o Oeste jogou muito bem. Não tenho que botar de ponta ali, não. O Oeste jogou bem sim, mas eu digo mais pela forma que foi e pela posição do que o Avaí querer brigar lá pelo G4. Foi da mesma forma, assim, como foi contra o Sampaio Corrêa e tal, né? Foi meio triste, assim. Partida contra o Operário mudou um pouquinho, mas continuou o time jogando mal. O Geninho inventou mais uma vez. Colocou o Rafael Pereira de volante. Ele errou totalmente, assim. Ele falou que não tinha lateral direito, por isso colocou o Edilson, que não estava muito bem preparado, sendo que nas outras rodadas ele poderia botar o alemão ali na lateral, como já tinha feito. Poderia botar o Rafael na zaga também. Resolveu o problema, mas ele inventou um monte de coisa, já estava no fim da ladeira, já todo mundo já tinha percebido que não ia durar mais muito tempo no cargo. Mais uma vez ele pediu para sair, né? Antes da torcida, da diretoria tomar uma posição, que eu acho que a diretoria errou muito esse ano. Em todas as contratações eu acho que erraram, ficaram um tempão, desde agosto do ano passado, procurando treinador. Eu até acho que poderia manter o Alberto Valentim até, sinceramente, eu acho que o Valentim poderia continuar com o Avaí, mas ele preferiu ir pro Botafogo, daí não tem como E foi demitido do Botafogo depois, né? então, pois é. A torcida do Botafogo parece que não gosta muito dele, mas enfim. Eu acho que ele tava com o que tinha, ele conseguiu fazer alguma coisa, mas águas passadas, teve de agosto, contratou um treinador em dezembro, treinador português pé na modinha. Contratou, ao meu ver, totalmente no escuro, não tinha ideia do que era. O Augusto Inácio, se tu pesquisasse um pouquinho no Google, já dá pra ver que ele era um cara de falar as coisas. Aí ele chega aqui e fala, daí o pessoal acha ruim. Aí não tem como, né? Contrataram as cegas o cara, ao meu ver, e deu no que deu. E se tu parar pra ver o elenco que tem o Geninho, o elenco que tinha o Augusto Inácio, uma diferença absurda, assim. Pelo que eu me lembro, o Augusto Inácio teve um jogo que ele jogou com Jonathan, Lourenço e Luanzinho no ataque. Aí tu pega o elenco que tem o Geninho hoje. Aí o Augusto Inácio precisava mexer, botou o alemão, não esse, o Fagner, o outro alemão, o atacante que tá não sei aonde. Colocava o da Silva, tinha o Polfo no banco. Era isso as opções de ataque do Augusto Inácio. Aí tu vê hoje o elenco que tem o Geninho, né? Mas enfim, eu também acho que, assim como foi errada a sua contratação, a gente ficou até um pouco empolgado, né? Acabou sendo demitido. O Rodrigo Santana promoveu mais um erro. Trouxeram um cara que tinha um trabalho no time profissional para assumir assim lógico que ele já tinha passado pelo RT, se não me engano, mas assumiu o Atlético Mineiro, era da base, nada assumiu um time favorito ao acesso, sendo que ele era um ex-atleta assim, que não tinha muita história, também foi complicado. Erraram de novo em pouco tempo, demitiram ele. Daí trouxeram o Geninho, que para mim foi a mais aceitável das três, mesmo assim, mais uma vez deu errado, né? Ô Luan, Sobre o time foi. agora desses nomes ali que o Victor colocou em pauta, que poderiam ser nomes que aparecer como futuros treinadores do Avaí, quem é que mais te agrada? Então, tem alguns nomes que eu realmente acho que não é uma boa ideia, como o Marquinhos Santos, que foi o mais ventilado, eu realmente não gostei. O Anderson Moreira é um treinador, ao meu ver, dos sonhos para a maioria da torcida do Avaí, que todo mundo sempre fala que era uma boa opção, mas como já deu para ver, é caro. Pelo que comentaram ali, eu não lembro mais ou menos a fonte, que ele já recusou, e não vem de bons trabalhos também. Então, para mim, eu acho que também já deveria descartar. Só para eu complementar aqui, ao meu ver, o treinador para esse ano é pro final da temporada para a temporada que vem. Tu vai contratar o cara, é a longo prazo, ó, a gente tem esse projeto fechado, a não sei que aconteça alguma coisa do Avaí, né? Uma série impossível de derrotas, mas caso contrário, a gente vai
manter esse treinador, manter um planejamento. Para mim tem que ser essa a filosofia da contratação, tá? O Claudinei Oliveira e o Emerson Maria, ao meu ver, são contratações aceitáveis. Eu não faria, mas eu também não acharia ruim, assim. Para mim é ok. Eu gostaria, se fosse para escolher um nome forte, eu gostaria do Jorginho, treinou o Coritiba recentemente, não foi tão bem, mas ano passado ele conseguiu acesso com o Coritiba. Ia ser Tem alguns muito trabalhos legal isso. eu acho. E foi bem no Figueirense também, né? Já apesar de fazer um tempo, foi nos meus Ia últimos ser muito boas legal temporadas os dois Jorginhos. também, com 2 alemão na zaga, esse é um show. Só faltou o Marquinho desaposentar, né? As 2 camisa 10 Marquinho, 2 alemão na zaga e 2 Jorginho no banco. Fechou. Esse é um show. Luan, Oi? eu acho que, não Fala. só completando, eu acredito que eu acho que o técnico que vir para o Avaí e a diretoria deixar trabalhar vai colher bons frutos. O problema é que os caras vêm pra cá e eles não deixam trabalhar, entendeu? Eu vejo muito dedo da diretoria, principalmente o Evandro. Pra mim, o Evandro já deu. O Evandro, quando, pra mim, é ídolo quando fez o gol do acesso, quando jogava, mas já deu. Já pode ir embora. Eu já tinha comentado isso faz um tempinho, até não sei se tu recorda, que pra mim deveria ter uma oxigenação ali. Às vezes não precisava nem mandar ele embora, mas coloca ele lá pra base, dá mais uma cancha pra ele, apesar dele já ter um bom Sim, retrospecto com o pode ser Avaí, também. entendeu? Coloca pra Também. base, coloca o Gabriel, que tem um histórico, um recente bom, coloca o Fabrício ali pra se auxiliar, já tem o próprio Bruno ali, dá uma Se eu não oxigenada, me uma mudada, engano, assim. pra amanhã é o Gabriel e o Evandro no comando do time. Se eu não me engano. Bruno Gonçalo. É o outro? Não sei. Eu acho que é o Bruno Gonçalo e o Evandro. Eu acho que o Bruno Eu Gonçalo acho já foi que. treinador nos últimas partidas ali, né? Quando ele não Então tava. que seja o Bruno, mas então dá a chance pro Bruno. Não, sim, Eu eu acho não digo que. como treinador, mas eu digo talvez agregando ali como auxiliar, assim, tal, porque é importante ter Sim, alguém da sim. casa, entendeu? E o Evandro passa para outro lugar, vai lá auxiliar o Fabrício. Concordo até, não É, precisaria tirar do clube, mas do dá time uma. principal. É, é que eu vou ser sincero, a gente vê muita crítica pra ele, mas eu não sei como é que é o dia a dia, né? Então é difícil É, a gente cornetar muito. Como eu digo, vou tem que falar ter. aqui do dia a dia dele. Era ele que passava os treinos, tá? Na maioria das vezes, o Geninho ficava sentado, era o Evandro que passava aquecimento, o Evandro que passava posicionamento. Às vezes o Geninho chegava ali e falava algumas coisas. Então, geralmente a gente critica muito o Evandro, mas era o Evandro que tentava fazer alguma coisa, e não o Geninho em si. Só que é aquela coisa, tu diz A, o Geninho diz B, então às vezes os jogadores ficam perdidos, entendeu? Mas eu acho que já é um momento realmente até, gostei da tua ideia, de mandar o Evandro fazer alguma outra coisa dentro do. Foi treinador do Sub-23, eu acho, do aspirante, um negócio assim, na temporada passada, mas também depende de quem venha, né? Mas dos nomes, a gente já tinha conversado antes ali, na época até eu falei do Ramon, era uma boa opção, mas já tá lá no CRB. Gosto realmente da opção de Jorginho, acho que é um treinador considerável dentro das opções que temos. Se ventilou até um perfil falando sobre o Alex, né? Eu gostei muito da ideia, eu sou um fã do Alex como jogador, apesar de não ver muito assim, mas pela pessoa que ele representa. Mas talvez não seja, apesar dessa qualidade, ele nunca assumiu um time profissionalmente, né? Aí ele respondeu até tweets, falou bem da Ilha, falou do Marquinho, falou do Diogo, mas eu acredito que quem sabe por uma base, ou se for um projeto a longo prazo, né? Acredito que se for assim seja melhor, mas ao meu ver, Jorginho era uma boa opção mesmo. Não sei se o Victor tem mais alguma opinião sobre isso. Não, tô. é, Já falei, acho que o que eu sabia pra falar assim do Havaí, não, não dá pra falar não. Até como tu falou, o Dorival também seria uma boa, né? Mas aí tem que ver as questões financeiras. O pessoal falou de Thiago Nunes e o Roger. Eu falei assim, cara, eu também queria, mas nunca que vai acontecer, né? Outra O Thiago realidade, né? Nunes talvez seja o principal nome, os dois. Eu acho que eu incluo até o Dorival. Qualquer treinador brasileiro que cai, a primeira opção seriam Pois eles. é. Então não tem como a gente colocar, a gente tem que entender que a gente é o Havaí só. Nesse momento a gente não Bom, tem. mas às vezes é assim, Luan, ó, mas aí que eu digo, realmente o clube ter um projeto, chegar pro clube e falar, ó, a gente tem isso aqui. Então se o cara pensar, acaba dele não sair, cara. É igual o Lisca. O Lisca doido teve algumas sondagens, ele falou, não, eu vou ficar no América. E olha, ele tá bem no América. Copa do Brasil, foi bem.
Agora no brasileiro tá bem, então acho que o técnico acaba, não, peraí, aqui é um bom lugar para eu ficar, é bom lugar. Tipo, o Dorival não vem em outros clubes fazendo tipo um bom trabalho. Imagina ele no Avaí fazendo um bom trabalho, levando o clube para a Série A. Tipo, vamos citar o exemplo Silas. Quem era Silas? Levou o Avaí para a Série A, fez o Avaí jogar uma Sul-Americana bem, Copa do Brasil bem, o melhor catarinense em pontos corridos até hoje na Série A. Então, tipo, será que não pode? O que eu falo, tem que trazer um cara e deixa o cara trabalhar. O elenco Avaí tem dinheiro? Aparentemente tem. Então deixa o cara trabalhar. Eu acho que é muito dedo ali na ressacada. É muito X9. A gente já sabe, antes do Avaí falar alguma coisa, já tem um cara, o Rodrigo, lá o Faraco falando. Então acho que alguém tem que começar já por aí já. Time profissional não fala para repórter. O repórter tem que esperar o clube falar, ou uma sondagem ou outra. Mas parece que os caras acertam. É capaz do Marquinhos realmente ser o cara, porque tem repórter já sabendo mais que todo mundo. É isso aí. Fala, Luan. Só para complementar, hoje o Avaí anunciou também a contratação do Foguinho, o volante do Criciúma. Quando eu vi no Catarinense, ele foi muito bem. Me lembra muito o alemão. É um jogador que deixa a parte técnica talvez um pouco não aprimorada, mas a parte na raça e na intensidade que ele dá eu gostei bastante. Não sei como estava recentemente, mas no que eu vi ele Catarinense com essa Série C ele estava muito bem. É a última contratação do Avaí para a temporada, né? Tomara que tenha sucesso com a camisa do Avaí. Eu imagino que para amanhã no jogo de Chapecoense ou hoje, para se você estiver escutando na terça-feira, né? Que no caso você não vai escutar hoje, vai escutar só no dia 8, ele não esteja disponível, mas para sequência eu acredito que será um bom reforço. E não joga, só confirmando. Boa, boa. Não joga esse próximo, mas talvez o outro. Vou colocar agora o áudio também falando do Avaí do Eduardo Fernandes. E aí tem uma questão bacana que ele vai trazer a opinião dele. E aí em seguida a gente já volta para falar também de Figueirense aqui no Clássico Debate. Fala galera do Clássico Debate, boa noite. Prazer estar novamente falando com vocês. Pois é, a situação do Geninho já era praticamente insustentável, né? Depois do jogo contra o Oeste, eu imaginava que ele não permaneceria no cargo. Tomar 3-0 do Oeste em casa é uma situação que fica complicada para qualquer treinador. Respeitando o Oeste, obviamente, mas um time que é a lanterna da competição tinha vencido apenas 2 jogos em mais de 20 partidas disputadas. O Avaí não poderia perder. O Avaí, se quer realmente subir para a primeira divisão, não podia perder em casa para o Oeste pelo placar de 3-0. Então, naquele momento eu acreditava na troca no comando técnico. Precisou o Genin comunicar ao presidente Batistotti que ele não queria permanecer no cargo porque ele via que tinha criado uma situação indelicada, indesejada entre membros do Conselho Deliberativo e da diretoria e da presidência. Então, é uma situação que foi forçada pelo Geninho, que deveria ter sido tomada pelo presidente Francisco Batistotti, principalmente pelas más atuações do time. Não digo nem resultados, porque resultados vai estar perto do G4 da Série B. Independente dos últimos resultados que tenham acontecido de adversários diretos e concorrentes na briga pelo acesso, o Avaí segue na briga por uma vaga no G4 da competição. Entre altos e baixos, entre rendimentos ruins e rendimentos péssimos, o Avaí está ainda na briga. E isso por conta da capacidade individual de cada jogador do grupo do Avaí, e não pela força coletiva. Se tivesse talvez um comandante, alguém que conseguisse passar um treinamento mais qualificado para os jogadores, essas forças individuais se juntariam e também teria algo coletivo para sobressair em relação aos outros times. E aí o Avaí poderia estar, inclusive, entre os 4 primeiros na tabela de classificação. Então os resultados eles não são ruins, porém poderiam ser melhores pela capacidade individual de cada jogador do grupo havaiano. Na minha visão, o Geninho saiu do time tarde e ele saiu por vontade dele e não porque o presidente Francisco Batistotti chegou nele e disse: ó, o seu rendimento não está o desejado por nós e você está fora. Não. Esse relacionamento entre o presidente e o técnico Geninho custou e pode ter custado muito caro no objetivo do Avaí de subir para a primeira divisão. Mas enfim,
Já foi, agora é pensar em quem vai ser o novo comandante, no que vai poder fazer com esse grupo de jogadores, que está bastante sentido, principalmente pelo que aconteceu no último domingo, né, na noite do último domingo, com aquelas agressões para cima do Ayrton e a cobrança para cima dos diversos jogadores, alguns jogadores que estiveram em uma das festas do centro da capital. Acho lamentável essa situação também. O jogador pode fazer o que quiser no seu tempo de folga, mas realmente precisa é, que precisa que se tenha capacidade de pensar que nesse momento não se deve sair por conta da pandemia, principalmente em festas. Assim, claro, você vai para o supermercado, você vai às vezes dar um passeio ao ar livre, mas é muito complicado, assim, jogador de futebol sair para aglomeração e infringir as normas de segurança e até mesmo os pedidos dos médicos do Avaí. Acho bem complicada essa situação e, para mim, a decisão tomada pela diretoria do Avaí foi acertada em afastar os jogadores, em multar os jogadores, não se desfazer e colocar o clube à disposição desses jogadores para fazer aí essa segurança e até mesmo todos os capítulos seguintes do fato que aconteceu na noite do domingo, em questão de justiça, enfim, o que tiver que acontecer. Para mim, foi acertadamente a decisão da presidência do Avaí. Aí então, tá aí o comentário, a opinião do Eduardo Fernandes sobre esse momento aí, esse momento de mudança do Avaí. E agora vamos falar do Figueirense. Figueirense que veio de resultados oscilantes, teve aquele empate contra o Cruzeiro que todo mundo achou, opa, agora vai, depois o time tropeçou de novo, teve empate em casa com o Botafogo, que era um jogo para vencer, depois foi enfrentar o Confiança e também teve um resultado meio estranho, assim, um jogo também que era um outro jogo para vitória, e aí chegou quase esse primeiro jogo decisivo dessas finais que o Figueirense vai ter agora até o final do campeonato contra a equipe do Náutico. E aí aconteceu o dilúvio, a chuva que não para há alguns dias na Grande Florianópolis, e o estádio do Figueirense com a drenagem ruim, o campo com a drenagem ruim, porque tive visualizando os outros campos na região e com melhor condição do que o estádio do Orlando Scarpelli, do que o gramado do Orlando Scarpelli, com várias poças, vários pontos de alagamento, porém dentro de campo a gente pôde acompanhar um Figueirense jogando com muita raça, com muita vontade, disputando cada bola, se jogando no chão, ia molhar, não ia molhar, ia machucar, não ia machucar. Todo lance parecia ser o último lance. Então jogou na medida do possível muito bem. O time do Figueirense conseguiu fazer 2 gols, um lance, naqueles lances que só vai acontecer talvez uma vez na vida, que é o segundo gol, o gol do Jonathan, que ele dá ele rebate praticamente a bola jogada pelo goleiro e ela vai no gol, um gol de antes do meio campo ainda. Mas a gente pode salientar as mudanças que fez o Jorginho, que quando já entrou com o Everton Santos lateral, eu confesso que eu já fiquei assim, o que ele está botando o Everton Santos lateral, mas até certa maneira não prejudicou tanto assim no setor defensivo. Porém, ele começou a fazer mudanças mais ousadas ainda quando bota o Lucas Carvalho de ponta, ele que era lateral até algum tempo atrás. E foi assim as mudanças dele, botou depois o alemão para jogar de volante. Então todas as mudanças dele foi longe do usual, mas deu certo, deu certo. Era aquela velha máxima, se der errado o treinador é um maluco, mas como dá certo, aí todo mundo, né, falar que ele é o melhor que existe. Mas foi isso que aconteceu, uma vitória importantíssima. A partir daí, Figueirense agora começa uma série de jogos que é de extrema importância, e o principal deles, na minha opinião, já é o próximo jogo contra o Paraná. Isso porque a diferença do Figueirense para o Paraná é de 5 pontos. E aí, caso aconteça essa vitória no próxima partida,
a diferença fica aí, vai ficar, na verdade a diferença de 4 pontos vai ficar aí 1 ponto, e 1 ponto, que o Figueirense já teve 8 pontos, 9 pontos fora para sair da zona do rebaixamento, estar apenas a 1 ponto de conseguir escapar, pode dar um oxigênio a mais ao elenco. O elenco pode começar a pensar em outras, vislumbrar aí um caminho melhor à frente, porque depois pega o Cuiabá em casa, um Cuiabá que a gente sabe que está um time meio estranho na competição depois da mudança do treinador, um time que está um ganha e perde, não é um time que está lá entre os 2, 3 primeiros colocados que a vitória torna-se mais complicada. Então, esse jogo é muito chave, essa próxima partida. Essa próxima partida é extremamente importante para o Figueirense, essa busca por essa vitória contra a equipe do Paraná. Se perder do Paraná, volta as escadas todas de novo e fica cada vez mais perto da Série C. Se vencer o Paraná, aproxima demais do Paraná e aí começa a ficar um resultado positivo de um e negativo do outro. O Figueirense consegue sair da zona do rebaixamento. É difícil? É dificílimo. Ainda continua ainda as porcentagens matemáticas na casa de 80%. Mas não é impossível matematicamente. Apesar de ser difícil, não é impossível. E vendo que o Figueirense jogou contra o Náutico, se conseguir jogar com essa mesma vontade, esse mesmo empenho, talvez consiga sair vitorioso contra o Paraná. E aí, eu antes de abrir para pitacos também, que o Vitor também falou que queria dar um pitaco nesse resultado do Figueirense, nesse momento que o Figueirense passa agora na competição, mas eu quero também ouvir o Eduardo Fernandes sobre esse momento do Figueirense, e aí você fica com o áudio dele agora. Então, sobre a situação do Figueirense, o Figueirense venceu e os resultados acabaram ajudando um pouco também o time, né? E agora tem um confronto diretíssimo na briga pela saída do Z4. O Figueirense, melhor dizendo, se vencer, não sai do Z4, mas dá um passo bem grande nessa briga pelo objetivo de deixar o grupo dos últimos na tabela de classificação. Digo isso porque o Paraná está a 4 pontos à frente do Figueirense, o Figueirense precisa vencer. E se o Figueirense conseguir 2 vitórias seguidas, aí o ânimo vai lá em cima, a moral vai lá em cima, os jogadores do Figueirense vão ter não digo tranquilidade, mas vão ter um outro ânimo para enfrentar os adversários que vão vir pela frente. O Figueirense sofreu muito, os jogadores sofreram muito durante essas últimas semanas, esses últimos meses, 8 jogos sem vencer, e agora tem que saber aproveitar o momento da vitória, saber aproveitar a atuação que não foi das melhores, mas pelo menos melhorou um pouquinho em relação aos últimos jogos. E o técnico Jorginho, ele realmente dá para ver que tem algo diferente em relação ao Elano. Então, vive-se a expectativa de que o Figueirense possa ter um futuro melhor ainda nessa Série B do Brasileiro. Todos nós vivemos essa expectativa porque, particularmente, eu quero que o Avaí suba, eu quero que o Figueirense permaneça e que no ano que vem possa disputar o acesso para a primeira divisão, porque para a gente é melhor. É melhor que a gente tenha Figueirense, Avaí, Chapecoense, todos os times catarinenses, quanto mais em cima, melhor. Mas, enfim, se tratando especificamente do Figueirense, que está numa situação complicadíssima ainda na tabela de classificação, o Figueirense tem que saber aproveitar que é o momento de se aproximar da saída do Z4. Se dá para se dizer que tem um jogo de extrema importância dos 10, 5 para trás, 5 para frente, esse é o jogo. Porque aí você vê a distância de 7 pontos para 1 em 2 rodadas, aí o ânimo de qualquer jogador vai lá em cima. E aí é preciso saber aproveitar isso. O Jorginho sabe muito bem tirar isso dos jogadores, e independente de atuação boa ou ruim, o Figueirense tem que ganhar. A partir de agora, até o final do campeonato, que se dane atuações boas. Tem que ganhar. Quanto mais vitórias acontecerem de imediato, lá no final, menos vai ser preciso para se livrar da terceira divisão. Se o Figueirense fizer 5 vitórias seguidas, que vai ser muito difícil, porque olha a quantidade de vitórias que o Figueirense tem no campeonato. Mas se isso acontecer, o Figueirense vai ter antes
um respiro do que lá no final, sabe? Mas enfim, a gente torce para que isso aconteça, que o Figueirense tenha essa segunda vitória consecutiva, para que possa o Jorginho trabalhar de uma forma um pouco menos intranquila, podemos dizer assim, e que os jogadores do Figueirense possam se animar para deixar essa situação complicadíssima na tabela de classificação. Então o áudio do Eduardo comentando também sobre esse momento do Figueirense na competição. O Luan Silva tem uma teoria, né? Porque ele talvez seja ele se autodenomina um cidadão mais zicado em apostas que existe no mundo. Então, a teoria dele é que o Figueirense não cai para ver se dá o efeito reverso, né, Luan? Não, exatamente, exatamente. Quando eu falava que ia embalar, o Avaí não embalava. Quando eu falava que ia perder, ganhava. Então, tomara que o Figueirense fique na Série B. Essa é a minha fala. Ontem eu falei que o Náutico ia vencer o jogo. Você já vendo que deu uma chuvarada, né? Estranhei o Clube Náutico não conseguir ganhar na chuva. Eu fiquei meio triste com isso. Abraço pro Gustavo. É uma piada de altíssimo calibre, inclusive. Ô Victor, você estava comentando antes do nosso programa que queria dar um pitaco sobre esse momento do Figueirense. Bom, então, eu vou falar do Figueirense, né? Tem gente que acha que sempre que eu vou falar do Figueirense eu vou falar para ele cair, lógico, mas hoje é só uma coisa mais dentro do futebol que eu vi. Eu assisti o jogo, eu acho que a chuva beneficiou muito o Figueirense, porque o Figueirense joga feio. Até me criticaram, mas teu time também joga feio. Não, então, beneficia nossos times aqui, porque nossos times aqui estão acostumados a jogar com chuva. Principalmente o Avaí subiu em 2008, não teve um jogo que não choveu. Então, nossos clubes aqui estão acostumados. O Figueirense, ele jogou, eu digo, com raça, jogou com vontade, realmente, parecia outro time, mas o Náutico foi prejudicado com um campo que parecia polo aquático. Dá para notar que o Náutico é um time de pegar a bola, tocar rápido, bolinha no chão. O Figueirense não, o Figueirense se beneficiou com um chutão, com o que está acostumado a fazer, o jogo feio, o jogo sujo. Só que aquela coisa, beneficiou porque soube jogar feio, soube jogar sujo e soube marcar. Fez um golaço ali, né, que o Atlético Figueirense fez um golaço que Pelé não fez. O goleiro, ele já de primeira, ele já pegou uma bola que um goleiro tinha reposto pro jogo e ele fez o gol. O primeiro gol do Figueirense ali numa bela jogada e dedo do técnico, porque mudou o jogo. Então acho que o Figueirense, né, vamos supor, respirou um pouquinho, mas está muito longe ainda de sair. Pega um Paraná que é confronto direto, e o Paraná é forte na sua casa. Depois, como tu mesmo falou, pega um Cuiabá que não quer sair do G4, então acho que vai ser muito difícil. Só que o Figueirense pode ter sorte que a chuva volte contra o Cuiabá. E aí, Cuiabá é aquele mesmo time que gosta de jogar, igual o Náutico, gosta de jogar um toque de bola, um joguinho mais bonito. Já o Figueirense é aquele jogo feio. Não estou dizendo que o Avaí não jogue, né? Antes que o pessoal me critique, como já me criticaram antes. Eu estou só falando que nossos clubes são acostumados a jogar. Acho que eu só vi o Avaí jogar bonitinho na época que foi em 2008 claro, com a chuva ainda conseguia jogar, e 2012, quando a gente foi campeão em cima do Figueirense no Catarinense, que ainda conseguia jogar toque de bola, aquele toque de bola envolvente. E o Figueirense também teve, né, não lembrando que eu não acompanho tanto o Figueirense, mas já vi alguns jogos do Figueirense também tocando bola, buscando o jogo bonito ali no chão, sem muito bagão. Esse é meu pitaco. Eu, como vejo, gosto de futebol, acompanho sim o Figueirense para dar aquela secada normal. Eu vejo que o Figueirense tem pequena chance para sair, porque ele tem que rezar para ele tem que ganhar quase tudo e tem que rezar para os caras na frente dele não ganhar. Então acho muito difícil. O Figueirense, acho que no início ali do campeonato, quando ele estava realmente na porta com pouca pontuação para sair, ele teria chance. Acho que agora não. Acho que o Figueirense acho que já tem que preparar a casinha para o ano que vem na Série C. Eu acho que o Figueirense não consegue se recuperar. Vai jogar contra o Paraná, torce ainda para o Brasil de Pelotas não ganhar, torce para o próprio Náutico não ganhar. Então tem N fatores que o Figueirense não joga mais dependendo de si, depende de vários outros. Acho que o grande X nessa questão é o próximo jogo. Se ganha do Paraná, como eu falei, em termos de cabeça para o jogador de futebol, em termos de vontade, porque a gente sabe que na Série B,
tiver um pouquinho de vontade, tu consegue mudar um jogo, porque a qualidade dos elencos, de maneira geral, é muito ruim. É muito ruim. Então, com um pouco de vontade, com um mínimo de organização, é possível tu melhorar o teu desempenho e conseguir vitórias. Então, acredito que é um jogo muito importante para os dois clubes, tanto para o Paraná quanto para o Figueirense. E é um confronto direto, como tu bem comentou. E me parece muito claro aí que se baixar essa distância para um ponto, né, um ponto de diferença, mexe um pouco com a cabeça, tanto do Paraná, que a perna começa a pesar um pouco mais, porque eles sabem que eles vira obrigatoriedade uma vitória deles na próxima rodada, e o Figueirense também entra diferente para jogar contra o Cuiabá, sabendo que aquele resultado pode ser primordial para sair do rebaixamento. Considero também que é muito difícil, não nego essa dificuldade, mas antes desse jogo do Paraná, não tem como a gente fazer uma definição total do que pode acontecer. Eu acho que esse jogo contra o Paraná é extremamente importante, é praticamente a decisão desse campeonato para o Figueirense. Se vencer do Paraná, pode realmente dar um oxigênio novo para esse elenco. Agora, se perder, aí como tu bem falou, eu também concordo, já começa a pensar para o ano que vem. Fala, Luan. Só para falar um pouquinho do Paraná, né? O Paraná que vai estrear o Gilmar Dalpozo. Ainda bem que ele conseguiu um emprego antes de dar muito tempo do Avaí estar sem treinador e ele também, porque senão a mídia ia começar a pedir o Dalpozo no Avaí, né? O Paraná também contratou 2 jogadores, se não me engano. Um foi o goleiro Renan, que foi campeão da Libertadores pelo Inter. E mais perdeu alguns nomes por causa do Covid, né? Aqui pela notícia do dia 7, do Globoesporte.com, tem 3 retornos e perdeu 6 atletas por Covid pro jogo contra o Figueirense. Então vai ter um time com uma cara um pouquinho diferente para enfrentar o Figueirense na quarta-feira, às 7h15. É isso aí mesmo. E isso que pode mudar tudo. Tu traz jogadores novos, vários não jogam, um treinador novo. A gente sabe que o Dalpozo ele é um motivador, ele é um daqueles treinadores do Brasil que mexem com o brilho do elenco. Como vai entrar esse Paraná? A gente não sabe. E é um jogo que realmente pode mudar aí o caminho do Figueirense na competição nesses jogos finais aí nessa reta final de campeonato. Então é isso, eu acho que é isso que a gente tinha para falar no programa de hoje. A gente acabou, né, já com o nosso grupo de torcedores. Calma, Victor, calma, tu vai falar. Como o nosso grupo de torcedores do Avaí foi maior, houve um predomínio no programa de hoje de comentários do Avaí, até porque a semana do Avaí foi bem complexa, aconteceu muita coisa. Fala, Victor. Eu só quero falar que o Avaí hoje, né? O Avaí joga contra a Chapecoense. Então eu espero que com ali, o auxiliar, que agora virou técnico interino, junto, e o Evandro que vai estar junto, o Avaí mostre que tem força para jogar em casa, tem força sim para ganhar da líder Chapecoense. E vamos começar a reação, né? Que ainda dá. Não pensem em jogar a toalha. Joguem com vontade, com raça, porque a gente vai conseguir sim O o acesso, você quer acesso. dizer? Isso. Fugiu a palavra, né? Bem que esse ano seria o ano do acesso do Avaí. É meio complicado o Avaí não subir esse ano e já quebra toda a estrutura, né, de subir e cair, né? Vamos se É acompanhar. que foge a palavra, porque querendo ou não, dá uma desanimada, Tá sabe? desanimado, Tu tá vê bom. uma diretoria que prometeu Recopa Catarinense, aí acesso e até É agora verdade. nada. A gente até tem um amigo chamado o André Stank, que ele fez uma brincadeira no Twitter e botou Catarinense, X vermelho, Recopa, X vermelho, brasileiro, ponto de interrogação, porque É tudo que a verdade. diretoria falou não está acontecendo. Então dá uma desanimada. A gente quer acreditar, mas querendo ou não, desanima. Agora me veio um insight enquanto você falava que existe sempre
essa brincadeira com o Avaí do sobe um ano, desce outro, né? Só que o problema é que esse campeonato de 2020 acaba só em 2021. E aí, como é que fica? Você sobe um ano, vai dar um ano que não sobe. E aí, já rapaz, tem que ficar atento aí, os matemáticos de plantão, que o campeonato termina só no que vem. Muita coisa pode acontecer. Pessoal, vamos terminando por aqui, agradecendo demais a participação de todos. Sua despedida, comentário final, Luan Silva. Boa noite, Alan. Boa noite, Vitor. É sempre um prazer estar aqui. Boa noite, um bom dia para você, ouvinte aqui do Classic em Debate. Muito obrigado pelo esse apoio que você nos dá sempre. A diretoria do Avaí parece comigo, né? Fala uma coisa, acontece outra. Que engraçado. Só para complementar, na partida contra a Chapecoense, segundo o Christian de Los Santos, que é setorista do Avaí, falou que Evandro Camilato e Bruno Gonçalo que comandarão a equipe, tá? Chegou a prova de fogo do Avaí. A gente viu o Avaí jogando mal e vencendo os times de piores elencos. Agora é uma dupla difícil, a Chapecoense, a líder do campeonato, e a Ponte Preta que está ali brigando. 2 vitórias, bom desempenho do time, um time com mais organização, um time com padrão tático, pode reativar essa chama no torcedor pro Avaí brigar lá em cima. Tem uns amigos meus que só de sacanagem falam que é clássico Avaí Chapecoense, né? Só para me intisicar, mas eu não vou dar bola não, é um jogo, uma rivalidade estadual, vamos dizer assim, mas não é clássico não. Esse é o meu comentário, muito obrigado mais uma vez, agradeço os ouvintes, boa noite a todos. O seu comentário final também, o seu boa noite, Victor Machado. Boa noite a todos, eu agradeço, né, para as pessoas, o feedback que estão dando para a gente aqui do Clássico em Debate. Clássico é Avaí e Figueirense, o resto é só jogo normal, né, então não me venham, que várias pessoas vêm, clássico caçamba, não é. Avaí e Figueirense é clássico, né, já deixando a minha corneta. Quero só deixar claro que, assim, nas nossas redes sociais, fique à vontade para falar, só não venha com ofensa, porque vou deixar bem claro aqui, já teve gente que veio com ofensa, eu acho que isso não agrega em nada. Teve gente que pediu no Twitter do Clássico em Debate para eu desbloquear, não vou desbloquear, eu acho que já chegou o momento que eu não tenho que me estressar ou dar trela para pessoas mal criadas e que não querem trocar uma ideia. Então, não vou desbloquear quem me trata mal, porque eu não preciso disso. Mas para quem me trata bem, para quem que quer conversar comigo, minhas redes sociais estão abertas, pode vir, pode falar, tanto as minhas quanto do Clássico em Debate. Para quem quiser participar também, fica aí o convite, né? Como outros torcedores também já deram o seu pitaco aqui no podcast. Mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanham. Urra Leão, e que o nosso time ali do Estreito perca para o Paraná. Tá bom, Victor, vai dormir, Vinagre. Um abraço a todos vocês que sempre estão conosco, ouvindo, comentando, participando. A gente faz isso porque a gente gosta também, mas porque vocês também sempre participam aí do outro lado. Então, um grande abraço para você. Eu sou Alan Guiar. Nós vamos ficando por aqui em mais um podcast do Clássico em Debate. Até breve. Tchau.